Como é que nós lidamos com o passado? Como é que nós lidamos com a nossa memória, sobretudo com a memória de acontecimentos que nos fazem sofrer? Imagine alguém que passou por uma experiência muito difícil, uma perda muito grande. Como é que vai lidar com essa memória? Esses dias eu fui surpreendido por um autor que eu não conhecia. E aí, lendo outros livros, eu ouvi falar, vi umas citações dele e fui buscar alguma referência, algum livro dele para ler, para eu conhecer. E gostei e fiquei muito impactado. É claro que o meu conhecimento sobre este autor é muito pequeno, porque eu só li um livro, esse aqui, O Fim da Memória, de Miroslav Volf, interrompendo o ciclo destrutivo das lembranças dolorosas. Miroslav é da Iugoslávia, viveu na Iugoslávia comunista na década de 1980. Ele, cristão, filho de pastor, foi preso algumas vezes, interrogado uma dezena de vezes, submetido à tortura psicológica, uma série de atrocidades, digamos assim, que Miroslav passou. Findo aquele período do comunismo, como então ele ia lidar com aquela memória, a memória, por exemplo, da pessoa que o interrogava, uma pessoa que ele só identifica como G, o general G, alguma coisa, coronel G, enfim. E como é que ele ia lidar com isso? Como o regime havia acabado, evidentemente que nem todos que fizeram parte daquele regime foram para a cadeia, digamos assim, e como ele iria lidar com isso? Como ele ia lidar com o fato de uma hora mais cedo ou mais tarde encontrar na rua uma das pessoas que participaram de suas prisões? Isso aqui no Brasil também, durante o regime militar, quando houve prisões arbitrárias, muito torturas, são problemas também que aqueles que passaram pelos cárceres da ditadura militar têm que lidar. Aqui no Brasil, com a lei da anistia em 1979, foi votada a anistia ampla, e aquele grande acordo que houve é que os militares que praticaram a tortura, atrocidades, eles também não seriam punidos, assim como quem participou da luta armada de resistência não seria julgado pelos seus crimes. Foi um acordo. O que só houve no Brasil, Argentina e Chile, por exemplo, Uruguai, não foi bem dessa maneira o processo. Mas enfim, deixemos isso de lado. Voltemos para Miroslav. Ele viveu uma situação assim porque, não se engane, todas as ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, elas sempre rompem esse viés de humanidade e cometem crimes terríveis contra a humanidade. Miroslav, então, trabalha essa questão, por exemplo, faz uma análise sobre os judeus pós-Holocausto, como é que um judeu vai lidar com a situação do Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista, como é que ele vai lidar com essa memória, e ele não pode esquecer disso, mas como é que ao mesmo tempo que ele lida com essa memória, como é que ele não vai criar um ódio dentro do coração contra todo e qualquer alemão, por exemplo, e isso tornar sua vida difícil, insuportável. Então, ele lembra a questão do Êxodo, da Páscoa, por exemplo, que o judeu se lembra que foi escravo no Egito por 400 anos, lembra do Êxodo, mas lembra que Deus o tirou do Egito, por isso que ele celebra a Páscoa. Ele na Páscoa vai se lembrar daqueles anos de escravidão, mas lembra que Deus o salvou, o tirou da escravidão. Ele trabalha também nessa mesma linha da Páscoa judaica, ele trabalha sobre a Santa Ceia para nós cristãos, que na Santa Ceia nós nos lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo, nos lembramos que o Senhor Jesus Cristo foi morto, mas olhamos para tudo aquilo ali e vemos no fim a ressurreição do Senhor Jesus. O que Miroslav trouxe, que para mim foi
uma grande novidade e muito interessante, para mim é o insight principal deste livro, é que o mesmo Deus que perdoa os oprimidos, perdoa aqueles que sofrem injustiças, aqueles que sofrem qualquer tipo de abuso, o mesmo Deus que os perdoa, perdoa também os que ofenderam, os opressores, os detratores, é o mesmo Deus. E o mais interessante, no perdão de Deus, e domingo eu conversava isso com os jovens aqui da nossa igreja, o mais interessante no perdão de Deus é porque Deus perdoa e junto com o perdão vem a realidade da reconciliação. É muito comum no nosso meio nós perdoarmos as pessoas que nos fizeram mal, mas de nós não querermos conviver com ela. Até dizemos assim, não, eu perdoei, mas eu não quero conviver com ela. Eu quero ela longe de mim, longe de minha casa, longe de minha família, porque ela me traiu de uma forma muito vil. A gente faz isso. Seria na esfera divina Deus dizer o seguinte: bom, você pecador, você confessou seus pecados, você se arrependeu, eu o perdoei, mas eu não quero conviver com você, você está condenado a si mesmo, você vai para o inferno a si mesmo, eu quero você longe de mim, longe do meu céu, porque você é muito chato e esse pecado que você pediu perdão hoje, você já cometeu diversas vezes, eu perdoei diversas vezes, então chega, não quero mais saber de você. Eu até perdoar, eu perdoo, não tenho dificuldade nenhuma de lhe perdoar, mas não quero conviver contigo. Não é assim que Deus age. Deus sempre se reconcilia com aquele que ele perdoa. Então imagina, é isso que Miroslav trabalha no livro, e eu achei de uma grande contribuição, inclusive para a minha visão sobre essa questão do perdão, porque ele diz o seguinte: Deus se reconcilia com aquele que fez o mal, ele o perdoa quando ele se arrepende, ele o perdoa. Deus se reconcilia com aquele que sofreu o mal, quando este perdoou aquele que o fez mal. Deus se reconcilia, Deus perdoou os dois, Deus se reconciliou com ambos e Deus quer que ambos se reconciliem entre si. Essa é a grande novidade, esse é o grande desafio do cristianismo. É sempre esta reconciliação entre opressores e oprimidos. Quando eu falo opressores e oprimidos, eu não estou aqui tratando do grande Estado que oprime um grupo de opressor porque é pobre, humilde. Não estou trabalhando com essas categorias sociológicas do âmbito trabalhista, não. Nada a ver com isso. Eu estou tratando mesmo de relacionamento. Pode ser pai e filho, filho e pai, irmão e irmão, marido e mulher, relacionamento no trabalho, na igreja, onde há pessoas que ofendem e pessoas que são ofendidas. Deus sempre perdoa o ofensor e o ofendido, se reconcilia com ambos e ambos precisam reconciliarem-se entre si. Foi isso que Miroslav percebeu que ele precisava trabalhar à luz da Páscoa e da ressurreição, da Santa Ceia. Era isso que ele precisava trabalhar na vida dele para ele conviver bem consigo mesmo, com suas memórias, com as memórias de todas as vezes que ele fora chamado em interrogatórios infindáveis, demorados. Era assim que ele precisava conviver com essas pessoas. Ele não analisa o que eu vou dizer, mas agora, nesse momento, eu me lembrei disso. A África do Sul passou por um processo parecido depois que Nelson Mandela, quando terminou o apartheid, a África do Sul criou grupos de trabalho, digamos assim, de convivência entre negros e brancos que oprimiam, que segregavam, que matavam, que torturavam, que humilhavam os negros. Um grande projeto de reconciliação nacional. O projeto de reconciliação nacional não é somente você perdoar a culpa de todo mundo, mas é aquele que realmente é culpado, reconhecer-se culpado, buscar reconciliação, o perdão de Deus,
reconciliação com Deus e a reconciliação entre as vítimas. Talvez isso tenha faltado aqui, talvez não, com certeza faltou isso aqui no Brasil, no fim do regime militar, porque, via de regra, no geral, ainda hoje, os militares negam que tenha havido tortura e até hoje aqueles que foram torturados esperam do Estado brasileiro e principalmente das Forças Armadas um pedido público de perdão pelos crimes cometidos. Talvez, se isso tivesse havido, feridas tivessem sido curadas e nós não vivêssemos momentos de tensionamento no país ainda por causa dessas memórias do passado. Eu quero recomendar O Fim da Memória, Interrompendo o Ciclo Destrutivo das Lembranças Dolorosas, de Miroslav Volf, e dizer que é um livro muito bom para quem quer trabalhar a questão da memória e do perdão na sua vida. Um grande abraço para você que me acompanha aqui em Autores e Livros através das redes sociais. Um grande abraço, um grande abraço. Em breve a gente se vê novamente.